primeira que eu coloco aqui para nós é que a fé vem pelo ouvir. Não é isso? A fé vem pelo ouvir. Olha o versículo 27 que nós lemos. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram. Você pode imaginar um cego seguindo? Pode, né? Que a gente vê muito deficiente visual, que eles têm muita direção, né? A audição é muito melhor. E o que acontece aqui? Saindo Jesus dali, 2 cegos seguiram Jesus. Mas a pergunta que eu faço, que a gente lê o texto bíblico, que a gente precisa pensar e perguntar e conversar com a palavra de Deus, porque Deus fala através da sua palavra também, assim como através dos louvores do Espírito Santo, amém, gente? Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, correto? Não é isso que está no texto? A pergunta é, o que levou esses cegos a seguir Jesus? A fé? Ok. Olha agora no versículo 26, o versículo anterior, está aqui projetado agora para a gente. O que diz no versículo 26? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. A notícia deste acontecimento, da cura anterior que Jesus tinha feito, espalhou-se por toda aquela região, e o que aconteceu? Como alguém disse, gerou fé naqueles 2 cegos. Eles não enxergavam com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais. Eles viram o céu, eles viram a glória de Deus se manifestando naquele lugar. Nós aqui, todo mundo, acho que não tem ninguém com alguma deficiência visual, mas quem sabe estamos com essa deficiência espiritual, de não enxergar o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer, o que Deus está falando nos corações. O que levou eles a seguir Jesus? As notícias dos acontecimentos anteriores. Isso aqui é muito para nós. O que tem levado a gente a seguir Jesus? O que tem levado a gente a perseverar? Como a gente cantou aqui. As guerras, as perseguições não pararam a igreja. E nada vai parar a igreja. Quem sabe algumas coisas têm parado alguns crentes, mas a igreja de Jesus, nada vai parar essa igreja. Sim ou não, gente? O que levou esses 2 cegos a seguir Jesus? Os acontecimentos anteriores. Mexeu com eles. Falou ao coração deles. E eu te pergunto, será que a gente já não tem ouvido de Jesus? Será que a gente não tem tido notícias de Jesus? Será que a gente não tem experimentado manifestações de Jesus na nossa vida? E o que essas coisas têm produzido em nós? A gente conhece a palavra. A gente tem Bíblia de todo tipo. Tem muitos lugares que não tem uma folha de uma Bíblia, gente. Uma folha. Mas Deus é tão bom que Ele não tem limites. Deus tem se revelado no mundo, até em sonhos, em lugares que não se pode falar de Jesus, Deus se revela. E Deus tem se revelado a você também. Mas o que é que nós temos feito com essa revelação? O que é que nós temos feito com essa notícia? As notícias deste acontecimento mexeu com aqueles 2 cegos. Eles falaram, eu vou atrás desse Jesus. Ele também vai mudar a minha história. Tem pessoas que têm o privilégio de ouvir de Jesus desde pequeno. Quem aqui cresceu em família cristã? Levanta a mão aí. Olha quantas pessoas. Gente do céu. Sabe como é que eu comecei a ler a palavra de Deus? Eu era aquele antirreligioso. Não vou entrar em detalhes, mas eu costumo dizer que eu continuo sendo. Mas eu comecei a ler a Bíblia dentro da minha casa, a Bíblia católica, a versão Ave Maria, e comecei a pegar a Bíblia católica dentro de casa e comecei a ler escondido de todo mundo. Eu que não ia em igreja nenhuma, que não gostava de igreja nenhuma. Quem que fez isso? Percebe? E você tem tido o privilégio de ouvir a palavra de Deus, de ter a palavra de Deus, de ter versão de todo tipo na sua mão, de ter igreja de porta em porta, quase de quadra em quadra, que a gente sai do lado, tem outra igreja. E o que é que nós estamos fazendo com essas notícias, gente? A fé vem pelo ouvir. E nós temos ouvido do Senhor, recebido do Senhor. Se nós vamos buscar e nos envolver com isso já é uma questão nossa. A notícia dos acontecimentos aqui mexeram com aqueles 2 cegos. E isso é uma grande verdade. As notícias vão nos influenciar de alguma forma. Qualquer notícia.
Haja vista aí nesse tempo eleitoral, né? Essa guerra de fake news, de notícias para todo lado, para mexer com a gente. Mas, e a palavra de Deus? Que a gente tem versículo para todo dia, tem aplicativo no celular, que manda até o versículo do dia para a gente. Mas tem coração sedento aqui, com fé, para receber de Jesus. Amém, gente? Estão comigo aí? Obviamente, quando eu coloquei esse ponto, a fé vem pelo ouvir, a gente se lembra lá de Romanos, o texto está projetado em Romanos 17, 10, 17. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Consequentemente, a fé... Olha o versículo, para exemplificar isso que a gente está falando aqui. A notícia daquele acontecimento mexeu com aqueles 2 cegos, provocou fé no coração deles. E Romanos comprova isso. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A mensagem pela palavra. E aí a pergunta que eu faço também é, e se eu começar a ouvir outras mensagens, outras palavras, outras notícias? Está entendendo? É engraçado que às vezes a gente vai conversar com alguém, pastor, estou meio em crise, que não sei o quê, de fé e tal. Aí eu pergunto, o que você está lendo? A pessoa quer ler certas coisas que ela não tem a capacidade, muitas vezes, a preparação mental e espiritual, e aí, ou de repente, na verdade eu penso que se ela está lendo aquilo, é porque ela está tendo algum interesse, ou para se preparar, ou está se dedicando àquilo, está se entregando àquilo. Aí ela começa a ler coisas, né, antibíblicas, coisas heréticas contra a palavra de Deus, heresias, coisas ocultistas, e aí depois fala que está sendo influenciado, que tal. Falei, é óbvio que está. Se você está lendo isso, é porque você está querendo isso. A fé vem pelo ouvir a mensagem. E se ouvir outras mensagens? Expande isso até para o meio da nossa vida. Como que nós estamos vendo a palavra de Deus? Você quer ver uma coisa, como a palavra de Deus pode ser usada erroneamente? E até malignamente? Deixando as questões políticas de lado. Mas eu recebi uma mensagem durante o tempo eleitoral, que foi muito... Uma delas, né? Olha só que revelação bíblica. O texto, a mensagem era assim, olha, Apocalipse 13. Muitos receberam essa também, né? Apocalipse 13. O que acontece lá em Apocalipse 13? Não é nem a mensagem, é o capítulo. A pessoa pega o capítulo da Bíblia para colocar uma mensagem. Apocalipse 13. Aí lá vem o dragão que se levanta na terra. Apocalipse 22. O rio de vida de Deus. Você recebeu essa mensagem? Independente de quem você votou, de que lado você vai, gente do céu, isso é uma blasfêmia contra a palavra de Deus, você fazer um negócio desse. Cadê o temor à Escritura Sagrada? Falta de temor à Escritura Sagrada, à palavra de Deus, a Deus. E se você começa a ouvir outras mensagens, sabe o que está acontecendo? Sua fé pode estar sendo minada. Minada exatamente porque você está ouvindo outras mensagens. Quer ver uma outra informação? Um outro exemplo? Em alguns contextos religiosos, entre nós, né, mesmo falando de cristãos, se acredita que a gente vai orar e a pessoa vai ser curada, independente. Toda doença, toda oração vai produzir a cura, Deus vai curar. E ainda falo, se Deus não curar é porque a pessoa não teve fé, a responsabilidade é do doente ainda. Aí veio a pandemia. E muita gente decretando o fim da pandemia, a cura e não sei das quantas. E até finalizou pela misericórdia de Deus e tudo. Mas o que aconteceu com a teologia, com a fé de muitas pessoas? E eu lidei com isso. E eu falei para as pessoas, olha, o que está acontecendo é que você recebeu uma teologia errada. Você aprendeu uma outra coisa, não a palavra de Deus. E aí, obviamente, gera crise nas pessoas, porque elas aprenderam uma coisa que não é a mensagem da palavra de Deus. Porque a mensagem da palavra de Deus fala o que nós cantamos aqui. Vai vir perseguição, mas isso não para. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Essa é a mensagem que a gente vê aqui. Não a mensagem que você não vai ter luta, não vai ter dificuldade. Amém ou não amém, gente? Está claro ou está escuro? A fé vem pelo ouvir, mas o ouvir a mensagem. Olhe para o
texto, olhe para a palavra de Deus. Aí eu te pergunto ainda mais, você acha então, já que a fé vem pelo ouvir, nós já ouvimos bastante, tem gente aqui que ouve desde bebezinho dentro de casa, você acha que já ouviu demais a palavra de Deus? Já está bom então? Não? Né? A gente já ouviu demais, né? Está bom demais? Chega. Vamos só servir, não preciso nem ouvir mais. Não preciso nem mais ler a Bíblia, não preciso mais orar, porque eu já orei demais, está abastecido. Para que eu vou na igreja? Já fui tanto. Uma vez eu vi alguém falar assim, nossa, se eu fosse somar quantas vezes que eu já fui na igreja, desde pequeno, a matemática aí vai ajudar. Mas aí eu pergunto, quantas vezes você já comeu na vida? Será que já não está bom de parar? Vamos ficar uns 3 meses sem comer e sem beber água para ver. Funciona, gente? Se até o jejum de um dia, às vezes está meio difícil para a gente fazer, é ou não é? Até um jejum semanal, gente, vamos jejuar, está meio difícil. Por quê? Porque a gente precisa se alimentar. Amém, queridos? A fé vem pelo ouvir. Isso é uma questão fundamental para a nossa fé. Veja o que você anda lendo e buscando. Você pode ler de tudo, mas você tem que ver o que você está procurando, aonde você está colocando o seu coração. E isso que é maravilhoso, porque Deus está se manifestando e falando através de todas as formas, tentando atrair o nosso coração, porque o interesse de Deus é nos alcançar. Amém?